Olá, meus queridos. Queria falar um pouquinho sobre Jesus. Jesus como cordeiro. Vou começar falando sobre ele como cordeiro, como ovelha. Isaías 53, o profeta fala a respeito da vinda de Cristo, quando ele ia nascer, né? Ele profetiza a respeito do nascimento de Jesus. E nessa profecia, ele fala sobre... Ele compara Jesus no versículo 7 a um cordeiro que está seguindo para o matadouro. Ele compara Jesus a uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores. E Jesus veio assim. Jesus veio como cordeiro, Jesus veio como uma ovelha. João Batista, quando Jesus vem até ele para ser batizado, João Batista vê Jesus e fala assim: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E era necessário que fosse assim. Era necessário que ele viesse como uma ovelha muda, que ele fosse sim um cordeiro rumo à morte. E ele enfrentou a morte. Ele foi até a cruz. Ele recebeu uma coroa de espinhos. E foi por amor que ele fez isso. Lá no Éden, lá no início, quando o homem peca, quando Adão e Eva desobedecem a Deus, Deus vem até eles e fala uma coisa para eles, fala assim: olha, o seu descendente, Eva, ele vai ser ferido no calcanhar pela serpente, mas ele vai pisar a cabeça da serpente, ele vai vencer. A gente sabe que essa serpente lá do Éden nada mais é do que Satanás. E assim Jesus foi para a cruz, ferido no calcanhar, né? No sentido figurado. Ele foi ferido muito mais do que no calcanhar, na verdade. Ele apanhou, ele foi torturado, ele foi morto, ele sangrou até a morte. Ele foi exposto nu numa cruz como um espetáculo mórbido diante dos seus acusadores, que usaram de mentiras para condená-lo. E ali ele foi para a cruz. Ali ele foi como uma ovelha muda. E ali ele sangrou até a morte. No texto de Isaías que a gente leu, que eu mencionei, desculpa, diz que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Então esse castigo que era nosso, sobrecaiu sobre ele, ou recaiu sobre ele. A paz que só é possível através da confissão do pecado é a paz que o homem busca dia e noite. Nós temos necessidade de encontrar essa paz, de ter paz com Deus. E o mesmo Isaías fala lá no capítulo 59, no verso 2, que os nossos pecados eles fazem separação entre nós e o nosso Deus. Então nós estamos separados de Deus por causa do pecado, mas a Bíblia também fala, na primeira epístola de João, capítulo 1, verso 9, fala assim, que se nós confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. E esse Jesus, então, ele veio como ovelha, ele veio para ser morto, para ser imolado. Sem derramamento de sangue não há perdão de pecados, diz a lei do Senhor. Já dizia a lei. E ele veio então e derramou o seu sangue. Ele veio como ovelha. Mas deixa eu te falar uma coisa, meus queridos. Ele não simplesmente morreu para trazer perdão. Ele morreu sim, nos trouxe o perdão sim. Agora nós podemos ter paz com Deus sim. Mas a cruz está vazia. O trono celestial está ocupado, mas a cruz está vazia porque ele ressuscitou. Ele venceu a morte. A morte não podia detê-lo, porque a morte é o salário do pecado, mas ele não pecou. Então a morte não pôde segurar Jesus. E sabe o que mais? Ele vai voltar. E ele não vai voltar
como um cordeiro. Ele não vai voltar como uma ovelha muda. Lá em Apocalipse nós vemos que ele vai voltar como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ele não vai voltar mais como uma criança indefesa numa manjedoura. Ele vai voltar montando um cavalo branco. Vai ter na sua roupa, no seu manto e na sua coxa um nome escrito, e esse nome é Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. É assim que ele vai voltar. Ele veio como um cordeiro, mas ele vai voltar como leão de Judá, como Rei dos Reis, como Senhor dos Senhores. Vou deixar aí um link para você ir lá no blog, ler uma meditação que está lá, que o Senhor possa continuar falando ao seu coração através dessa meditação. Deus abençoe.